Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de workshop de pintura em tecido. Hoje nós vamos finalizar esse tema lindo. Começamos ontem pintamos aqui o bule e hoje nós vamos pintar as flores, as folhas e os botõezinhos. Se você ainda não tem acesso a esse projeto, vem aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar o link para você entrar no grupo do WhatsApp ou do Telegram. E aí você vai ter acesso aqui a esse projeto com guia de cores e foto colorida. No grupo do WhatsApp você precisa esperar um pouquinho, que eu vou atualizando ali o projeto, o risco conforme vai entrando mais gente. Mas se você preferir entrar no Telegram, você já vai encontrar lá tudo, o projeto com guia de cores e foto colorida, o risco, tudo certinho para você. Aí você tem a opção de imprimir em uma folha A4 para ficar menorzinho, ou em duas folhas A4 para ficar assim maior. Nem todo mundo gosta de pintar assim projetos pequenos, então tem essas duas opções, para você fazer ele menor ou maior. Então vem aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar o link tanto do Telegram quanto do WhatsApp. E esse projeto lindo, ele faz parte do Clube Galeria da Arte. Como é que funciona o Clube Galeria da Arte? No clube você vai ter aulas mensal, todo mês vai entrar aulas novas, com tema de frutas, flores, vasilhas. São temas variados. Nós vamos pintar toalhas também, caminho de mesa. Então, assim, é um universo da pintura. Nós vamos pintar um pouquinho de tudo. E como é que vai funcionar? Você tem duas opções. Você pode escolher pagar por mês. Por exemplo, você vai pagar o mês de fevereiro. Aí, para você continuar tendo acesso, você precisa pagar o mês de março. Se por um acaso acontecer alguma coisa, você não conseguir pagar o próximo mês, você não tem mais acesso. Vai voltar a ter acesso quando você pagar de novo a mensalidade. Então, esse é o plano mensal. Você vai pagando todos os meses para continuar tendo acesso. Se você pular um mês sem pagar, aí você fica sem acesso. Para continuar tendo acesso, você tem que voltar a fazer, renovar de novo a sua assinatura. E assim você vai voltar a ter acesso ali às aulas, às novidades. Já no plano anual, você garante 1 ano de aulas. Você paga ali, pode dividir também em 12 vezes. E durante 1 ano, todos os meses, você vai ter acesso às aulas novas que vão sendo liberadas, ao projeto guia de cor, foto colorida. Só que a diferença do plano anual é que você já garante 1 ano de aulas. E você também tem 30% de desconto. Então, se você fizer o plano anual, você vai ter 30% de desconto, vai ter acesso a 12 meses de aula, projetos novos que serão liberados. Já no plano mensal, você precisa ir todos os meses renovando a sua assinatura para continuar tendo acesso. Vou mostrar para vocês quais são as aulas que você vai encontrar ao entrar no Clube Galeria da Arte. Essas aulas já estão liberadas com guia de cor, foto colorida, que você já acessa ali. Ao entrar, você já tem acesso a todas essas aulas, já pode começar a pintar. Vou mostrar para vocês quais são as aulas que você já vai encontrar prontinha para você fazer. Então, essas são as aulas, são 6 aulas que você já encontra lá no Clube Galeria da Arte. Quando você entrar lá, você já vai encontrar tudo prontinho, só pegar o PDF, o risco, passar para o tecido e começar a pintar. E aí você vem aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar o link de acesso. Ali vai ter o link de acesso para o plano mensal, que é para você pagar todos os meses. Você vai encontrar o link também para o plano anual, para você garantir 1 ano, 12 meses de projetos novos todos os meses.
e também com 30% de desconto. Você que quer pagar todos os meses, você quer fazer o plano mensal, todo mês você vai pagar R$ 25,99. Então, você paga aquele mês R$ 25,99, tem acesso ali às aulas. No próximo mês, você vai renovar de novo, pagar R$ 25,99, vai continuar tendo acesso a todas as aulas e as aulas que entrarem também ali, nova, tudo que entrar naquele mês. E o plano anual você vai pagar R$ 201,99, mas você pode dividir no cartão em até 12 vezes. Vai ficar 12 vezes de R$ 20,89. Então, você pode garantir um ano de projetos, aulas, tudo novinho, e pode dividir em 12 vezes de R$ 20,89. Você vai ganhar mais de 30% de desconto quando você faz a assinatura anual. Esse é o benefício de quem faz ali a assinatura anual. Ganha 30% de desconto, pode dividir em 12 vezes e você vai pagando ali, já vai pintando os projetos, vai vendendo. No clube nós vamos pintar um pouquinho de tudo. Vamos pintar toalha, caminho de mesa, vamos pintar também bichinhos. Aqui é só um começo, só o primeiro mês, mas cada mês vai vir aulas novas, não perca essa oportunidade. Imagine só que você pode pagar R$ 25,99 por mês e ter acesso a tantos benefícios. Tem o suporte no WhatsApp para mim ajudar você, principalmente se você for mais iniciante. Então você vai ter o suporte para você sempre que você precisar. Você vai entrar em contato ali no suporte e eu vou ajudar você. Olha só que oportunidade maravilhosa. Você tem a opção de pagar mensalmente ali. Quando você não puder, você pode deixar pular aquele mês e retornar no próximo, ou você pode garantir um ano de projetos com aulas novas todos os meses e ainda ganha 30%. Então, fica aí a opção para você escolher o que você acha melhor, o que fica melhor para você, um plano mensal ou um plano anual. Está aqui na descrição do vídeo o link, tudo especificado, e tem o link separadinho ali para você escolher qual que você prefere. E vamos finalizar aqui o nosso projeto, que tá lindo, encantador. Então, vamos lá, vamos pintar aqui as flores, os botõezinhos e a folha. Então, vamos à nossa aula. Vamos pintar as sépalas e as folhinhas. Aí, nós vamos usar o branco, verde folha, pode ser o verde abacate, o verde kiwi ou o verde pistache e aqui o verde oliva. Então, essas cores nós vamos usar nas folhas e nas sépalas. Nas sépalas, ó, nós vamos colocar o verde folha, pode preencher toda a folha com o verde folha. Depois que você preencheu com o verde folha, vem aqui em um ladinho da sépala com o verde oliva e deixa mais escuro. Então, todas as sépalas você vai fazer assim, puxa aqui o galinho com o verde oliva, pouquinho do branco, vem nessa parte mais clarinha e coloca um pouquinho do branco. É bem facinho de fazer, muito gostoso de fazer a sépala. Então, todas é dessa maneira. Aí você pode puxar um pouquinho mais a pontinha aqui da sépala com o verde oliva. Deixa mais fininho. E olha só como fica lindo. As folhinhas nós vamos também, deixa eu puxar mais para cá, pintar. Nós vamos pintar elas com as mesmas cores. Vou usar um pincel maior. Olha só, aqui nas folhinhas, nós vamos preencher com o verde oliva, verde folha. Preenche primeiro com o verde folha. Se você não tem o verde folha, pode ser qualquer outro verde mais clarinho que você tem aí. Verde abacate, verde kiwi. Pode ser também, todo mundo tem, né? O pistache. Vai ficar lindo também. Vem com o verde oliva. Pode ser também o pântano com o verde musgo, o verde pinheiro. Agora, com o verde oliva, você vem aqui, aproveita, já faz
O galinho da folha puxa mais alguns galinhos aqui. Aproveita que o pincel já puxa mais uns galinhos. Não coloca muito, senão às vezes a gente acaba exagerando. Vamos preencher primeiro todas as folhinhas, depois nós vamos voltar fazendo os detalhes nela. Vem preenchendo bem facinho com o verde abacate, o verde folha, eu estou usando o verde folha. Mas o verde abacate ele é bem parecido com o verde folha. Tem um que é um pouquinho mais claro e o outro é um pouco mais escuro. Mas são lindos. Vem agora com o verde oliva. Vou voltar reforçando aqui o verde folha. E vamos para outra. Mesma coisa. Preenche primeiro com o verde folha. Um lado vai ficar mais clarinho e o outro fica mais escuro. Ó, aqui eu preenchi perto de um contorninho e aqui no meio. Deixei o espaço para o verde oliva. Agora eu venho colocando o verde oliva. Esfuma, aproveita enquanto a tinta está úmida. Não deixa secar. Às vezes a gente acaba colocando e não esfuma, acaba secando. Aqui pertinho da flor, vamos deixar um pouquinho mais escuro com o verde oliva. Ó, depois que a gente fez isso, preencheu a folhinha, nós vamos agora com o branco. Não pode ser um pincel muito grande. Esse aqui que eu estou usando é o da Condor 421, esse é o número 4. Pode ser o número 4, número 2, que é a folhinha aqui é pequenininha, então não pode ser muito grande. Aqui, ó, tá mais clarinho, então eu venho daqui puxando para fora. Coloca, não precisa pôr muita tinta, vem esfumando, passa várias vezes o pincel no mesmo lugar. E aqui, ó, tá mais clarinho perto do contorno, então eu venho do contorno para dentro, em direção à nervurinha central. Conforme vai chegando aqui mais na parte escura, eu vou deixando com menos tinta, menos branco. Coloca, não fica assim muito espalhando, você vai passar o pincel no mesmo lugar. Vamos para o outro lado. Na parte mais clarinha, você coloca e puxa para o contorno. Deixa curvadinho, não deixa reto, deixa mais curvadinho. E aproveita enquanto ainda está úmido, porque nessa parte mais escura, o branco ele vai misturar com o verde oliva e fica mais escurinho. Essa aqui, ó, tá mais clarinha aqui no contorno, então eu venho do contorno para o meio da folhinha. Ó, mesma coisa na outra. Aqui tá mais claro, então eu venho do meio para fora. Ó, você vem e passa de novo, não deixa assim esse monte de branco parado aqui. Depois, quando a gente voltar para fazer o acabamento, a gente reforça em algumas partes aqui esse branco, mas não vai ficar aquele monte de branco ali grosseiro em cima da folha. Feito isso, nós vamos pegar um pincel fininho, pode ser o pincel redondo também. Ó, pincel fininho,
Vem aqui com o verde oliva e vamos fazer o acabamento. Vem no meio, reforça aqui a nervurinha do meio. E agora vem puxando as nervurinhas entre a parte que a gente colocou o branco. Então, entre uma parte e outra, você vem aqui fazendo a nervurinha. E agora vem também, ó, no contorninho da folha, fazendo esse acabamento com o verde oliva. Olha só como fica bonito. Então, todas as folhas é a mesma coisa. Aqui ela vai ficar ainda um pouquinho mais apagada. Depois a gente vai voltar a reforçar um pouquinho algumas partes de luz. Não precisa vir de uma vez depositando aquele monte de branco e deixar ali às vezes muito branco só para deixar uma luz bem clarinha, bem branquinha. A gente precisa ter paciência, esperar secar um pouquinho para depois voltar e reforçar as partes que a gente quer que fique mais branquinha, mais clarinha. Bom, então vai ser assim todas as folhinhas. Preenche primeiro, depois vem com o branco fazendo o detalhe e depois vem com o verde oliva fazendo o acabamento, reforçando aqui essas partes da nervurinha. Aqui, ó, vou puxar um pouquinho, alguns galinhos bem fininhos. Se você não gosta, não precisa. Se você gosta, não vai colocar demais e acabar pesando na mão aí, deixando muito galinhos. Então depois a gente só vê galinhos. E depois que secar um pouquinho mais, a gente vem aqui em algumas partes e reforça mais o branco, fica bem lindo e não fica assim sobrecarregado, pesado, cheio de tinta. Vamos pintar os botõezinhos, que são bem fáceis. Nos botões nós vamos usar branco, rosa bebê, rosa escuro e púrpura e também amarelo ouro. Pode ser qualquer amarelo que você tenha aí. Eu estou usando o amarelo ouro. Nós vamos começar preenchendo o botãozinho com o amarelo aqui perto da seta. Deixe um espaço para colocar as outras cores. Coloco o amarelo, rosa bebê, vem aqui preenchendo. Ó, colocou o rosa bebê. Preenche bem. Volta com um pouquinho do amarelo. Mistura o amarelo com o rosa. Não deixa divisão. Vem aqui e mistura. Pode deixar mais riscadinho, não precisa esfumar tanto. Com um pincelzinho menor para facilitar. Pouquinho do rosa escuro. Você vai escolher aqui um lado do botãozinho que vai ficar mais escuro. Vem com um pouco do rosa escuro. Depois, reforço um pouquinho mais essa parte com púrpura. Bem pertinho do contorno, você coloca o púrpura e depois esfuma um pouquinho o púrpura. Um lado vai ficar mais clarinho e o outro fica mais escuro com o púrpura. Bem legal de fazer esses botõezinhos. Vem com um pouquinho do branco nessa parte mais clara e coloca bem pouquinho. Depois que der uma secadinha, nós vamos reforçar aqui também essa parte de sombra e a parte de luz para ficar mais bonito.
Aí, se você quiser que o biquinho aqui fique bem escurinho, você coloca mais púrpura. Olha só como que fica uma gracinha. Aqui do outro lado, também tem um botãozinho. Deixa eu puxar aqui. Ó, aqui também tem outro botãozinho. Mesma coisa que nós vamos fazer. Vamos começar com o amarelo. Preenche com o amarelo. Preenche quase todo o botãozinho com amarelo. Se a gente coloca só um pouquinho do amarelo, depois ele não vai aparecer tanto. Rosa bebê. Pode deixar o rosa bebê misturar aqui com o amarelo. Agora, rosa escuro. Coloca no contorninho e esfuma um pouquinho mais para dentro. E para deixar mais reforçado, vem com o púrpura. Pouquinho do branco para a gente fazer aqui uma parte mais clarinha, reforçar aqui, dar mais volume. Vem com bem pouquinho, senão a gente acaba colocando muito branco e mistura muitas cores. Ó, bem, mas bem fácil mesmo, você vai gostar bastante de pintar, fica muito lindo. Vamos agora pintar as flores. Na flor, nós vamos usar também, além dessas cores que nós usamos nos botões, nós vamos usar o siena natural, mas pode ser o cerâmico, caramelo, telha, qualquer uma dessas cores. Vamos começar preenchendo com o rosa bebê. Aí você vai observando aí no seu risco que tem umas que fica por cima e tem umas partes que fica por baixo. Então, deixa o risco por perto para você ir olhando, para ficar mais fácil. Aqui meu rosa eu acabei diluindo demais, ficou bem ralinho. Não precisa ser tão diluído assim. Às vezes a gente acaba extrapolando. E olha que eu ainda uso um vidrinho de conta-gotas. E às vezes ainda acabo colocando demais. Coloca o rosa bebê. Quase toda a pétala coloco rosa bebê. Aqui, ó, nessa parte que vai ficar por baixo, vem com um rosa escuro. Vem preenchendo com um rosa escuro, já vem esfumando. Um pouquinho mais do rosa bebê. Se você colocar muito rosa escura, vai ficar uma flor mais escurinha. Se você usar pouco rosa escuro, vai ficar mais claro. Aqui, ó, nesse meio, ela parece um pouco um coração, as pétalas dela. E a gente vem com rosa escuro e faz aqui esse detalhe. Pouquinho do púrpura para escurecer mais a parte de sombra. E pode colocar também um pouquinho do púrpura aqui, nessa parte. Mas é bem pouco mesmo. Vamos para a outra. Essa daqui, ela tá por cima. Então, na parte que tá por cima, que a pétala está por cima, você vai deixar mais clarinho com o rosa bebê. Eu tava pesquisando e achei muito linda essa flor. E tem ela de várias cores. Dá muita flor no pé.
pezinho dela. Mandevilla é o nome dela. Mandevilla. Tem de várias cores. Eu só não sei e não olhei se ela dá em qualquer lugar. Se tem como cultivar ela em qualquer lugar. Porque tem flor que é mais do frio. Lugar mais úmido. Mas eu achei muito linda. Ela é pequena e dá um monte. Aí o homem tava mostrando o vaso bem cheinho mesmo. Bastante flores. E tem de vários tipos. Tem uma que ela é mais fechadinha, as flores. Parece um pouco mais com essa. Tem uma que as pétalas, assim, é um pouquinho menos quantidade, já é mais, um pouquinho maior as pétalas, mas é muito linda. Não sei também se ela é conhecida por outro nome, mas o que ele estava falando é Mandevilla. Às vezes ela tem outro nome, dependendo da região. Ó, vem agora com um pouquinho do púrpura. E tem de várias cores assim, mas achei a rosa mais bonita. Tem uma rosa mais escura, tem rosa mais clarinha. Essa daqui, ela tá toda por baixo. Então, nós vamos deixar mais aqui o meinho dela com o rosa bebê. E nas laterais, vamos colocar o rosa escuro. Ó, vem colocando, ela vai ficar um pouquinho, essa pétala vai ficar um pouco mais escura, porque ela tá mais aqui por baixo, então a gente vai deixar um pouco mais escurinho. Vem aqui, ó, nessa parte, faz aqui esse detalhe. Pouquinho do púrpura, enquanto tá úmido. Não vai preenchendo tudo para depois vir misturar aqui um pouquinho do púrpura com o rosa, que aí não vai misturar mais. E fica muito bonito eles, o rosa escuro e o púrpura junto. Ó, aqui vou deixar um pouco mais escuro com o rosa escuro. Lavo o pincel. E agora a gente vem aqui no meio, dos dois lados, com o rosa bebê, esfuma e vem suavizando. Vamos para essa. Essa daqui, deixa eu ver, ela tá mais clarinha aqui. Vai deixando deixa o seu risco por perto e vai olhando. Porque quando a gente tá riscando, tudo é muito claro ali. A gente consegue ver direitinho qual que tá por cima, qual que tá por baixo, mas na hora de pintar, às vezes a gente acaba se confundindo. E se você às vezes tem dificuldade para enxergar, não deixe o risco muito apagadinho. Porque às vezes a gente fica com medo do risco ficar aparecendo e deixa muito apagadinho. Aí dificulta na hora de pintar, pode ser que acabe entortando, por exemplo, se for uma xícara, um bule. O medo do risco aparecer, a gente acaba às vezes até entortando. É melhor aparecer um pouquinho o risco e ficar bem certinho. Ó, coloquei o rosa, vem com um pouquinho do púrpura. Se você for pintar no tamanho menor, use um pincelzinho pequenininho para facilitar aqui esses detalhes. Ó, e essa daqui, deixa eu achar. Vou voltar com um pouquinho mais do rosa. Vem aqui, rosa bebê.
Essa aqui, ela tá toda por cima. Então, nós vamos colocar o rosa bebê nos dois lados. Coloca o rosa. Ela vai ficar mais clarinha. Ó, a minha tinta, ela tá bem diluída, mas não deixa também sua tinta muito grossa, que acaba dificultando. E aqui na pontinha dela, nós vamos deixar mais escuro. Coloca o rosa escuro, vem acabando aqui nas laterais. Lava o pincel, vem aqui, esfuma, deixa esse meio mais escuro. Púrpura, vamos colocar o púrpura também. E agora vem a espuma. Feito isso, ó, nós vamos lavar bem o pincel para tirar o púrpura, o rosa que tá aqui no pincel. Com o amarelo, ó, vem aqui do miolinho puxando o amarelo aqui em cima. Você pode também, se você quiser, colocar o amarelo antes de pintar as pétalas. Mas não vai fazer muita diferença, porque aqui o rosa ele é clarinho, então a gente consegue fazer com que o amarelo apareça depois. E vem puxando, sem tampar aqui a divisão das pétalas. Quando ele der uma secadinha, vai ficar mais apagadinho. Depois, quando a gente voltar para reforçar, a gente consegue deixar o amarelo mais visível, mais bonito. Colocou o amarelo. Vamos com um pincelzinho menor. Siena natural, vem aqui. Vamos fazer a parte miolinho. Algumas delas só tem assim um miolinho, não tem nada assim pistilho que sai de dentro não. A foto que eu tava olhando, não sei se é uma foto, se é aqueles desenhos bem realistas. Aí tinha o pistilho, mas no vídeo não tinha. E agora púrpura. Ó, vem deixando com púrpura, dando mais profundidade. Cuidado para não sair muito com púrpura. Deixa bastante escurinho. Esfuma um pouquinho. Volta com um pouquinho do amarelo. Olha só, bem facinho. E nós vamos deixar ela dar uma secadinha, depois a gente vai colocar um pistilinho. No vídeo, lá onde o homem falava, mostrava, ela era assim, não tinha pistilo não. Mas na foto que eu tava olhando, ela tinha um pistilo. Então, assim, não sei se existem de vários tipos, assim, com pistilo e sem pistilo, ou se todas são sem pistilo. Mas eu vou colocar o pistilinho que eu achei mais bonitinho. Só que nós vamos colocar depois. Deixa aqui dando uma secadinha, porque fica mais fácil pra gente colocar depois. É só reforçar aqui. Vamos preencher a outra. Tá vendo que ainda fica algumas partes assim meio fosca, que a cor não aparece bem. Então, isso precisa deixar secar um pouquinho pra gente voltar e reforçar. Vamos pintar a outra, mesmas cores, nós vamos usar. Essa daqui, ó, ela aparece a partezinha que é tipo um copinho. Nós vamos preencher essa parte com o amarelo.
coloco o amarelo, preenchi tudo com amarelo. Vou pegar um pouquinho do siena natural, bem pouquinho mesmo, faz uma sombra. Perto aqui das pétalas você faz uma sombra. Um pouquinho do branco. E com o verde oliva, que nós usamos para pintar as folhas e os galhinhos, a gente puxa aqui o galho. Vem aqui, ó, faz umas sépalas por cima mesmo aqui já, bem pequenininho, ó, as sépalas. Olha só, bem de boa, bem facinho mesmo. E vamos fazer o miolinho, as pétalas agora. Se você preferir, ó, pode vir com o amarelo. Aquela dali eu deixei o amarelo para colocar depois. Mas se você ficar com medo de depois o amarelo não aparecer bem, você pode colocar o amarelo. Ó, bem aqui do miolinho para cima das pétalas. Mas o resultado vai ser o mesmo. Nesse caso, porque nós estamos pintando na cor mais clarinha. Se fosse uma cor mais escura, aí o amarelo não iria aparecer. Então, a gente ia ter que colocar o amarelo primeiro. Por exemplo, se fosse vermelho, um azul, uma cor assim, fica mais... Então, ia ter que colocar o amarelo para depois colocar as outras cores. Vamos agora, ó, com o rosa. Rosa bebê. Não tem problema se o amarelo encostar no rosa bebê. Se misturar um pouquinho. Rosa escuro. Vou pegar um pincel menor, porque essa aqui, ela é menorzinha. Então, com um pincel menor fica mais fácil. Vem aqui com o rosa. E faz aqui esse detalhe. Um pouquinho do púrpura, bem pouquinho. Vamos para a próxima. É super fácil, é só repetindo aqui essa sequência de parte mais clarinha com o rosa bebê. E a parte mais escura, colocar um pouquinho do rosa escuro. Aí algumas pétalas vão ficar mais clarinhas, outras pode ficar um pouco mais escura, não precisa ficar igualzinho. E você pode pintar de outras cores também. Pode fazer ela rosa escuro com púrpura e um pouquinho do vinho. Dá para fazer também laranja, fica lindo. Lava o pincel, vem aqui, tira a marcação. Ó, aqui vou colocar um pouquinho mais do amarelo. Preenche quase tudo com o rosa, vem com rosa bebê. Pode usar também, no lugar do rosa bebê, o tutti frutti, que é muito lindo o tutti frutti, vai ficar bem bonito. Limpa o pincel, tira o excesso de tinta, vem aqui
espuma para tirar a marcação de uma pétala com a outra. Que o meu risco tá bem fraquinho porque eu coloquei o pano, o tecido em cima do risco, não tirei com carbono, então ele fica bem fraquinho. É legal que não aparece, mas se a gente não cuidar, acaba perdendo o risco. A não ser que reforce bem com lápis, aí não vai perder. Mas toma cuidado também, que às vezes a gente passa o lápis muito forte e acaba ficando muito escuro. Depois a tinta não tampa também. Volta, reforça o rosa. E você já pode vir com o amarelo. Agora que tá úmido, não fica bem amarelinho mesmo não. E é muito gostoso de pintar essa flor. Muito, parece um pouco o hibisco. Só que ela é menorzinha, bem pequenininha. Um pouquinho do púrpura. Se você estiver pintando no risco pequeno, em uma folha A4, aí você vai com calma para não tampar as cores mais clarinhas. Porque a gente às vezes acaba colocando muito da cor escura e perde essa tonalidade clarinha. Aí se você estiver pintando no tamanho de uma folha 4, ponha bem pouquinho do púrpura, vai colocando aos poucos até chegar na tonalidade que você quer. Mas a gente consegue fazer sim. Tem gente que pinta só tamanho pequenininho, não gosta de fazer muito grande. E fica lindo. Lava o pincel para tirar a cor escura, o púrpura. Volta com o amarelo. Essa daqui eu achei que ficou muito amarelo. Vou diminuir aqui a área que tá o amarelo. Ela não fica tanto assim, tão para fora o amarelo. Agora vem com siena natural. Faz aqui essa profundidade. E com o púrpura você deixa mais escuro. Vai fazer uma meia lua. E aí esfuma um pouquinho mais aqui para fora. Mas não precisa sair tanto. Volta com um pouquinho do siena. Limpa o pincel para tirar o púrpura. E reforça aqui o amarelo. Vamos deixar dar uma secadinha, depois a gente vai voltar a fazer aqui o acabamento, vai ficar bem linda. E aqui nas pétalas eu esqueci de colocar na outra. A gente vem com o branco, ó, bem pouquinho. Aqui nessa partezinha com o branco, ó, para dar um volume na pétala. Dos dois ladinhos. Na outra eu esqueci de colocar, mas todas são assim. E vem, depois que preencheu com o branco, pouquinho mesmo. Depois que tiver mais sequinho, quando a gente voltar e reforçar, a gente reforça também para essa parte.
Esse lado aqui que tá mais clarinho, a gente pode, ó, colocar um pouquinho mais. Vou fazer aqui na outra, igual eu fiz aqui com o branco, vou fazer na outra e depois eu volto pra gente finalizar. Espera secar um pouquinho para você conseguir fazer o acabamento. Se tiver muito úmido, a gente não consegue fazer um acabamento legal. Então, espera pelo menos 30 minutos e aí a gente volta para fazer aqui o acabamento. E fazer também o pistilinho. Se você quiser fazer, deixar assim sem o pistilo, pode deixar. Mas se você quiser, vamos fazer o pistilo também. Vamos fazer o acabamento. Vamos começar aqui no bule com o verde seco. Vou colocar um pouquinho mais do verde seco nas partes que eu quero que fique mais escuro. Vem aqui com o pincel menorzinho e você vai retocar essas partes aqui mais escurinho que a gente colocou o verde seco. Usa um pincel menor para facilitar. E se você desejar, você pode também retocar as partes clarinhas. Por exemplo, às vezes você quer que o branco fique um pouco mais forte, então você aproveita que agora já está mais sequinho, você pode vir reforçando aqui as partes onde que está a luz mais clarinha. Ó, aqui eu vou fazer isso, ó, vou retocar um pouquinho mais, porque eu quero que essa parte aqui de luz fique mais clarinha. Não vou deixar tão marcado, mas se você quiser deixar bem marcado, bem clarinho, pode deixar. Aqui no bico, eu vou reforçar também o verde grama, porque eu quero que fique mais escuro. Então, eu volto reforçando o verde grama. E aqui nessa parte de sombra, eu vou deixar mais escuro também. Pouquinha tinta também, porque a gente já preencheu, já tem aqui a tinta suficiente para tampar o tecido. Só se com algum cantinho sem tinta, você vem colocando. Mas é pouca tinta, que é só para deixar mais escuro, para destacar um pouquinho mais a parte de sombra. Vou reforçar um pouquinho mais aqui com o branco. Depois que seca, fica mais apagadinho. Então, volta e reforça. Com erva doce, você vem nas laterais reforçando também. Olha só, fica bem mais bonito depois que a gente reforça. Aqui na alça, vou voltar também com um pouquinho do verde seco. O verde seco, quando a gente coloca ele de novo, quando ele está úmido, ele é um pouquinho mais clarinho. Depois ele vai secando, ele vai ficando mais escuro. Aproveita para deixar o contorno bem bonito. Às vezes fica assim o contorno faltando um pouquinho de tinta. E agora a gente aproveita para deixar bem bonito. Pouquinha tinta, coloca, esfuma um pouco. Vou lavar meu pincel. E aqui, na parte de luz, eu vou deixar mais clarinho, bem aqui nessa curvinha. Na parte de baixo aqui, eu vou reforçar um pouquinho mais com o verde seco. Reforcei. Aqui pertinho da flor, também vou colocar um pouquinho mais de verde seco, bem pouquinho mesmo.
branco, tira o excesso no paninho ou no pratinho e vem aqui reforçando essa parte com branco. No bico aqui eu esqueci, mas nós vamos com erva doce e um pincel fininho ou pincel redondo, a gente vem aqui fazendo esse detalhe. Bem devagarzinho para não entortar. Agora um pouquinho do branco nessa parte aqui mais da frente. Olha só como fica bem bonito. E um pouquinho mais do branco aqui. Então, no bico é só isso mesmo. Só essas partes que nós vamos reforçar. Aqui, ó, nas folhinhas, nós vamos voltar com um pouquinho do branco nas folhinhas, pincel pequeno. Deixa eu puxar mais pra cá. Ó, vem pincel pequenininho, tira o excesso no paninho e a gente vai reforçar aqui algumas partes das folhas. Onde você quer que fique mais clarinho, você coloca um pouquinho mais de tinta. Mas não precisa trazer também muita tinta, deixar aquele excesso de tinta aqui só para clarear. Aí você lembra onde era a parte mais clarinha. Por exemplo, aqui mais clara é perto do contorno. Então, perto do contorno vai ficar um pouquinho com mais luz e aqui vai escurecendo. Do outro lado, perto da nervura central é mais clarinho. E aqui perto do contorninho fica um pouquinho mais, a intensidade da luz diminui. Então, todos vai ser assim. Onde estiver mais clarinho, perto do contorno, você deixa um pouco mais intensa a luz. E do outro lado, vai ser aqui perto da nervurinha, que vai ficar mais intensa a luz. Bem fácil mesmo. No botãozinho, ó, a gente volta com um pouquinho do branco. Ele é bem pequeno, então só um pouquinho de branco que você colocar já dá um destaque. Não ponha muita tinta, senão acaba tampando aqui as outras cores. Vou colocar um pouquinho de branco também nos botõezinhos. Quero reforçar também, se você quiser deixar assim, mais clarinho, pode deixar, igual tá ali. Mas eu deixei um pouquinho mais escuro com o púrpura. Venho aqui na pontinha e puxa, ó. Coloca na pontinha o púrpura e puxa aqui um pouquinho mais para dentro. Aí vai ficar um pouco mais escuro. Fica muito lindo. Mas se você quiser deixar um rosa mais clarinho, pode deixar também. Fica lindo também. Ó, esse aqui, não reforcei ainda, vem, coloco o púrpura. Lavo o pincel. Um pouquinho do branco. Nas sépalas, um pouquinho do branco. Se você quiser reforçar aqui o verde oliva, precisar reforçar, aí você vai ver se precisa e, se for necessário, você reforça. E aí, se tiver bem sequinho a sua pintura, aí você precisa lembrar que se colocar muita tinta,
muito branco, ele vai tampar aqui as outras cores. Nas folhinhas, se for preciso, às vezes fica muito apagadinha as nervurinhas. Depois que seca, aí você pode voltar, reforçar as nervurinhas. E às vezes, depois que seca, fica apagadinho mesmo, é normal. Aí vem reforçando. Olha só. Então, todas as folhas, todos os botõezinhos, você vai fazer isso. Aqui na flor, nós vamos voltar com o púrpura, o branco, mesmas cores que usamos para preencher. Amarelo ouro e o rosa bebê. Eu gosto de deixar todas as cores que eu usei para preencher aqui por perto, porque às vezes a gente precisa delas, então já tá tudo aqui certinho. Volta com o púrpura, vem com o púrpura reforçando. Aí lembra de colocar pouca tinta, porque já tá seco. Então se coloca muita tinta, fica muito escuro. Reforça aqui nesses cantinhos. Olha a diferença. Depois que seca, ele fica bem fraquinho mesmo. Então, quando a gente volta, faz esse acabamento, faz muita diferença. Ó, aqui nessa parte também, vem com um pouquinho do púrpura. Se você quiser que fique mais clarinho, você pode misturar no pratinho um pouquinho do rosa escuro com o púrpura. Aí não vai ficar muito escuro, vai ficar mais clarinho. Mas eu usei só o púrpura mesmo. Mas se você quiser que fique mais clarinho, aí você usa a misturinha. Coloca pertinho do contorno, esfuma um pouco. Aqui o meu tecido ainda, ele enruga um pouquinho depois que umedece e eu não passei ele, então ainda tá um pouquinho enrugado. Quando acontecer de enrugar, você espera secar e passa ele, aí ele volta ao normal. Por que que eu não passei? Coloquei, reforcei o púrpura, volta aqui, reforço o amarelo. Todas você vai fazer isso. Não sei que você queira que fique bem clarinho, mais apagadinho, aí você não precisa fazer. Mas eu acho que fica mais bonito. Aqui dentro, reforço o púrpura também. Lavo o pincel, vamos tirar aqui. Púrpura vem com o rosa bebê, perto do contorninho, nessas que estão mais por cima, coloco o rosa bebê. Vou usar um pincel mais fininho, mais achatado, porque fica mais fácil para puxar aqui esse detalhe. Ó, vem acabando bem fininho. Essa daqui é mais no meio.
Agora, com um pouquinho do branco, nós vamos reforçar aqui, deixar esses meinhos com mais volume. A parte mais clarinha, você pode espalhar mais o branco. Aqui onde está mais escurinho, você traz o branco. Ó, esfumou um pouquinho, mas não espalhe assim muito. Deixa ele mais contidinho ali no cantinho. Ó, aqui podemos colocar um pouquinho mais. No outro lado também. Essa aqui, as duas pétalas está por cima. Então, a gente pode, dos dois lados, reforçar. Vem esfumando. Não deixa o seu branco muito grosso, senão fica difícil para a gente espalhar. Para esfumar, porque quando você coloca no tecido, ele não corre, ele fica preso ali e acaba, tá muito seco, muito duro. Ó, e aqui, esse aqui ela tá mais escura, você vai colocar menos. E mais aqui no meinho. Feito isso, deixa eu só arrumar aqui. Nós vamos pegar amarelo. Se você quiser deixar só assim, pode deixar. Se não, vamos fazer o pisteio. Se você não quiser fazer, não precisa. Coloco o amarelo. Aqui, mais na pontinha, vem com o branco. Mas aqui dentro do miolinho, ele fica um pouquinho mais escuro. E ó, pode ser com um pincel fininho ou com a pontinha mesmo do pincel. Vem aqui fazendo pequenos pinguinhos. Faz primeiro com o amarelo. Agora nós vamos vir com o branco, colocando aqui por cima. Não precisa assim fazer uma área muito grande, faz menorzinho, mais delicado. Bem simples mesmo. Aí você pode deixar sem, ou pode fazer assim. Aqui misturei um pouquinho do púrpura, porque aqui dentro não precisa ficar tão clarinho. E com o púrpura, pincel fininho ou pincel redondo, a gente vem aqui fazendo um acabamento. Fica parecendo um coração mesmo a pétala. Pode trazer um pouquinho mais, nessa parte mais escura, e aqui na parte clarinha vai acabando bem fininho. Todas as outras flores você vai fazer desse mesmo jeito. E olha como fica bem bonito. Agora eu vou finalizar, ó, essa daqui é a mesma coisa. Aí aqui, ó, vou mostrar para vocês, é só voltar nessa parte aqui, amarelinho, reforça um pouquinho o amarelo, ele acaba ficando apagadinho. Pode colocar também um pouquinho, bem pouquinho do branco.
E aqui dentro é a mesma coisa que a gente fez ali na outra, e essa daqui também vai ser o mesmo jeito. Vou fazer aqui, finalizar, você finaliza o seu, depois eu mostro como ficou. Olha só como ficou finalizado aqui, fiz o acabamento igual eu mostrei para vocês. Eu fiz nessa e nessa, todas é a mesma coisa e fica muito bonito. Olha só, que coisa mais linda, muito gostosa de pintar essa flor. Achei maravilhoso, gostei bastante. Você pode usar outras cores também. Usa criatividade, pode mudar também a cor aqui do bule, que com certeza vai ficar muito bonito. Outra cor que combina bastante também com essa cor aqui das flores, dá para pintar o bule de azul, um azul mais claro, fica lindo também. Chegamos ao final da nossa segunda aula, achei maravilhosa essa flor. Comenta aqui, o que você achou? Você gostou? Vai pintar? Vai fazer nessas cores ou vai escolher uma outra cor? Pode me marcar também. Eu gosto muito de ver a criatividade de vocês, como é que vocês fizeram, se trocou a cor ou se fez a mesma cor que eu usei. Lembrando que essa aula vai ficar aqui no YouTube disponível só por 15 dias, então aproveita e não perde tempo e já pinta aí, porque depois ela vai ficar lá no Clube Galeria da Arte, só vai ter acesso quem estiver dentro do clube. Mas olha só, se hoje, ontem e hoje nós já fizemos esse projeto lindo, imagine você todos os meses pintando projetos maravilhosos e lindos assim como esse, não só de flores, mas frutas, legumes. É uma chance única, maravilhosa para você evoluir na pintura em tecido, para você ter várias opções, principalmente para você que dá aula. Todos os meses você vai ter projetos novos para você pintar ali com a sua aluna. Quem vende também vai ter sempre risco, panos novos, assim, com pinturas diferentes para agradar o cliente. Então veja só que oportunidade, você pode pagar apenas R$ 29,99 por mês e ter acesso a aulas que serão liberadas mensalmente, serão no mínimo de 2 a 3 aulas por mês. E aí nós vamos pintar flores, legumes, tudo que a gente tem direito, que a gente pode fazer. E imagine só, todo mês você ter acesso a aulas novas, aulas que são pensadas com muito carinho para você, principalmente se você ama pintura, se você gosta de pintar projetos novos, então o Clube Galeria da Arte é especialmente feito para você. E você que é iniciante, tem insegurança, às vezes fica com medo de pintar projetos mais grandes, mais elaborados, não se preocupe, tem o suporte no WhatsApp, eu ajudo você, ajudo com as cores, pode enviar foto, pedir a opinião. Fala, professora, eu não estou conseguindo aqui fazer, por exemplo, a rosa, essa parte da rosa, estou tendo dificuldade. Vou analisar a sua pintura e vou ajudar você a melhorar, descobrir onde é que você está errando ou o que você precisa mudar ali na sua pintura para que fique mais linda. Vou mostrar para vocês as aulas que já estão liberadas, que você, ao entrar, já vai ter acesso. Olha só. Viram só? São 6 aulas maravilhosas, incluindo essa que nós fizemos hoje. Tem mais 5 aulas. E olha só. Ai, não me contive. Eu achei muito gostoso de fazer esse projeto, maravilhoso. Olha só, como que é lindo. Tem a opção para você imprimir em uma folha. Aqui eu fiz em 2 folhas, que eu gosto de pintar assim no tamanho maior.
mas todos os projetos do clube você tem a opção de imprimir em uma folha ou em 2 folhas, porque aí você pode pintar em joguinhos de cozinha, você pode fazer adaptações para toalhas, tendo assim 2 tamanhos, fica mais fácil para a gente pode, em um risco, com o risco a gente pode fazer várias coisas. Por exemplo, esse risco maior aqui, ó, você pode pintar no caminho de mesa. Fica lindo, maravilhoso esse projeto no caminho de mesa. Você vai imprimir ele em 2 folhas, dependendo do tamanho do caminho de mesa, e vai fazer. Fica maravilhoso. Está aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você ter acesso a essas aulas lindas, maravilhosas. E esse é só o começo. Todos os meses nós vamos ter projetos encantadores, uma coisa mais linda que a outra. Vamos pintar de tudo que a gente tem direito, que a gente conseguir pintar. Então vem aqui na descrição do vídeo e você vai encontrar o link comprando um anual, que é para você garantir 1 ano já de aulas todos os meses. E tem também o plano mensal, que você vai pagar todo mês uma parcela, vai sempre renovando ali a mensalidade, a sua assinatura. Está tudo aqui especificado na descrição do vídeo. Vem aqui, leia atentamente para quando você for escolher, saber certinho qual que você vai querer, entrar lá no clube, já começar a assistir as aulas e já começar a pôr a mão na massa fazendo essas pinturas lindas e maravilhosas. E o mês que vem terão outras pinturas, outros projetos novos que serão liberados, e assim todos os meses. Quero agradecer você que ficou comigo ontem, hoje. Então, muito obrigado por ter acompanhado nossas aulas, o workshop de pintura. Muito obrigado por ter ficado comigo. Se você ainda não tem esse projeto, tá tudo aqui na descrição do vídeo, o link, tudo bem especificado para você não perder essa oportunidade, tanto de fazer esse projeto lindo que nós pintamos ontem e hoje, quanto para garantir a sua vaga no clube e não perder tempo, porque a gente não pode ficar aí pensando demais se vai ou se não vai. O tempo está passando, nós estamos perdendo o nosso tempo, o tempo que a gente poderia usar para pintar lindos projetos, para vender, para presentear, para dar aulas, sempre com projetos novos, para suas alunas terem opções de escolhas. Então vem aqui na descrição do vídeo, já garante a sua vaga no Clube Galeria da Arte. Um beijo, já espero você lá na nossa aula do Clube Galeria da Arte, que você ao adquirir já pode entrar e escolher qual dos projetos você vai pintar primeiro. Então já espero você lá no nosso Clube Galeria da Arte.